Graça e paz, meus irmãos, por a divina graça e a divina misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos encontramos mais uma vez em um culto de oração de quarta-feira, novamente em uma live, porque nós, em assembleia na igreja, em reunião com os diretores e membros da igreja, decidimos voltarmos ao estágio que estávamos anteriormente cultuando às quartas-feiras através das lives, porque já sabíamos que, terminando as eleições, a realidade voltaria de uma forma muito mais intensa, com maior gravidade, com um número superior ao que vivemos no mês de março, e onde nós encerramos as nossas atividades presenciais na igreja. Então nós estamos aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor e oração. Então nós vamos começar este culto, esta live, cantando o hino 374 do cantor cristão. O título é Salvo. Você é salvo, eu sou salvo, nós somos salvos em Cristo, no sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você pode acompanhar comigo aí da sua sala, da sua casa, onde você estiver. Que Deus, pois, possa estar abençoando ricamente a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Erguer um pouco. São questões técnicas que fazemos ao vivo aqui. Estamos só. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo é a minha vereda, fonte de doce amor. Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito fácil me será. Quando verter o pranto, logo Ele enxugará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz,
a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de reperenal fulgor. Magnificente santo, vê-lo-ei a me fitar, e na mansão de glória vou com Jesus reinar. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Glórias a Deus, louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Nós pudemos estar louvando ao Senhor com o hino 374, salvo. E isso aí é por graça e misericórdia do Senhor. Amados do Senhor, gostaria que vocês entrassem comigo em oração agora. Vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, para agradecermos a Deus por sua rica, gloriosa, infinita e santa bondade. Vamos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Vamos agradecer ao Senhor pela salvação que recebemos dele em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus e Pai, Pai de poder, de graça e de misericórdia, em cuja presença estamos, a quem amamos, tememos, servimos, adoramos, confiamos. Oh, meu Deus, muito obrigado por podermos mais uma vez, Senhor Deus, nesta vida, Senhor, prestarmos um culto de louvor e exaltação e glorificação ao teu santo e eterno nome. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o Senhor por todos os benefícios, meu Pai, que o Senhor Deus nos tem dado. Obrigado porque a graça de Jesus jamais nos faltará no coração. Oh, Senhor, obrigado por esta certeza de fé que pertencemos ao Senhor, que fomos comprados do precioso sangue de Jesus Cristo, teu Filho, vertido na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Deus, por termos a pessoa do Deus Espírito Santo guiando o nosso viver, guardando os nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso derredor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua proteção. Muito obrigado, Senhor, por tua companhia. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pelas vezes que o Senhor Deus, inúmeras, muitas e muitas vezes, o Senhor Deus nos alcançou com socorro, com libertação, com cura, com perdão para os nossos pecados. Oh, Senhor, no nome de Jesus Cristo, a cada vida que está participando deste culto, a cada família representada, esta tua presença que está no meu coração, que possa estar também, Senhor Deus, no coração de cada um dos teus servos, e de cada um daqueles, Pai Santo, que hão de estar em contato com o Senhor através dessa live, através desse culto de oração, de dependência do Senhor, de testemunho às nações, que só o Senhor Jesus Cristo é o único suficiente Salvador.
Ó Pai Santo, que as vidas possam crer no Senhor, saber que o Senhor é o Cristo, que não haja dúvida, que não haja incerteza, é o Senhor, é o plano perfeito do Pai. Ó Pai Santo, obrigado, obrigado em Cristo, ó Espírito Santo, Consolador real, obrigado por tão doce e nobre e santa companhia. Que a tua graça nos alcance a todos neste culto, para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso, o Criador Supremo de todas as coisas, que é santo, que é eterno, que é poderoso, que é glorioso. Ó Senhor, nós não temos palavra para expressarmos a tua santidade, o teu poder, a tua majestade de eternidade em eternidade. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito, para a glória do teu nome, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos e amigos, nós estamos estudando o Evangelho de João, de livro a livro, de capítulo a capítulo, de versículo a versículo. Meu irmão, minha irmã, amado do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus nos ama de uma forma tremenda e maravilhosa e nos está agraciando com a sua santa e bendita palavra, nos está abençoando rica e poderosamente. E nós temos aprendido de Deus, na palavra de Deus, com o povo de Deus, acerca do plano de Deus para a redenção da humanidade, para a salvação da humanidade. E nós estamos vendo agora no capítulo 7. E hoje nós vamos estudarmos do versículo 25 ao versículo 27. E nós vamos estar falando como nosso tema, Jesus no Templo 4. E aqui nós podemos, como subtema, usarmos como subtema o complô. Pastor, complô? A classe religiosa e política dos judeus, da religião dos judeus, com a sua liderança, com a nata da sociedade, procuravam matar a Jesus por todas as ameaças que criam eles, que Jesus era a religião dos judeus, e as esperanças e expectativas da religião dos judeus, desde os sumos sacerdotes até os levitas que cuidavam do templo, era do conhecimento da classe política judaica e religiosa judaica, de que já haviam declarado a morte sumária e eminente de Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo fala a eles no verso 19 e 20, há um grito dentre os da multidão, dizendo que ele tinha demônio, porque ele está dizendo que eles queriam matá-lo. Vós quereis matar-me. E um dentre a multidão disse: tens demônio. Mas nós vamos ver hoje, aqui, nestes 3 versículos, onde Jesus continua a responder-lhes, ensinando no templo deles, com Jerusalém repleta de judeus que vieram para uma festividade, e estavam também naquela festividade os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus, os discípulos de Jesus,
sacerdotes, sumos sacerdotes, cocher, os príncipes em Israel, estavam todos lá naquela festa. E Jesus Cristo entra no templo e os ensina. E é contestado. Amado, Jesus Cristo vai, aqui no verso 26 e 27, ser falado por alguns dos poucos que sabia da reunião que eles tiveram com o objetivo de dar cabo à vida de Jesus Cristo. Esta palavra de que puxa vida, eles dizem que querem matá-lo, mas ele está aí no templo ensinando. É aquilo que eu já vos falei anteriormente. Se tiver alguém intentando matar-te, intentando aniquilar-te, vá à casa dele, junto aos seus familiares. E como tinha grande multidão, vindo de todos os lugares dos termos de Israel, em Jerusalém, naquela festividade da festa do tabernáculo, eles estavam ali ouvindo, por tolerarem a Jesus, por não ter como eliminá-lo à frente de todos. Então está escrito assim em João capítulo 7, de 25 a 27. Diziam então alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? E ei-lo aí fazendo em público e não lhe dizem nada? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vir o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Pai, é a tua palavra, é o teu povo, é o mundo na mídia para ouvir acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acerca da palavra, nada além e nem a quem do que está na tua santa e bendita palavra, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, mesmo sabendo a sua origem humilde, filho de Maria, e nascido em uma manjedoura, em Belém da Judéia, onde não se sabiam e não tinha lugar para ele, mas este é o meio pelo qual o amor de Deus veio ao alcance daqueles que crerem que Jesus é o Cristo, serem salvos e terem os seus pecados passado, presente e futuro perdoados, e terem os seus nomes escritos no livro da vida. Espírito Santo, ilumina-nos, dá-nos a tua direção para a glória do Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, como já vos disse, o versículo 19 do capítulo 7, por que procurais matar-me? Não havia nenhum motivo para que a sentença capital pudesse estar ameaçando a vida do Senhor, se bem que ele sabia que ele haveria de morrer para resgatar a humanidade. É para isso que ele veio. Então as pessoas estão falando com Jesus, estão publicamente falando com Jesus, e Jesus sabe
qual de fato é a intenção dos príncipes em Israel, dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. E o povo não sabia isso abertamente e claramente, mas alguns dentre o povo, por certo, pertencente à classe nobre da nação de Israel e aos sacerdotes em Israel, que de fato era verdade, e que Jesus sabia, não era uma premonição de Jesus, mas Jesus conhece o coração do homem, Jesus sabe qual é a intenção do homem, e ele já havia dito lá atrás, onde a multidão procurava: vós me procurais pela comida e pela bebida, pela comida que perece. Então, Jesus está no templo, ensinando. E por que eles queriam matar a Jesus? Era do conhecimento dos judeus, a intenção dos religiosos, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseus, autoridades da época, os príncipes em Israel. E há um complô em andamento, estabelecido pela classe política de Israel, não propriamente aqueles que dominavam Israel, que eram os romanos da época, mas dos judeus. Os príncipes dos judeus viam Jesus Cristo como uma ameaça, porque eles tinham um plano objetivo, com tempo para acontecer, para matarem a Jesus Cristo. E era um segredo dos príncipes dos judeus, dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, da classe política de Israel. E alguém ou alguns passando, conhecendo o plano de eliminação de Jesus Cristo, dizem: porventura sabem verdadeiramente que este é o Cristo, e está falando de forma pública. Então, aqui eles estão falando, irmão, irmã, irmãos e irmãs, esta gente que os ouvem, que está ouvindo a Jesus, eles deveriam estar cientes de que este não é o Cristo, o verdadeiro Cristo, aquilo que foi prometido para que viesse, porque entendiam eles que Jesus Cristo, ele viria, e que eles não conheceriam a origem. Como Cristo chegasse já em fase adulta, para tomar o poder, para governar e eliminá-los do jugo dos romanos, e para governá-los para que eles pudessem ser uma nação poderosa e ter domínio em todo o mundo. Então, se na palavra deles não é uma afirmativa de que Jesus é o Cristo, muito pelo contrário, eles dizem: estão perdendo tempo em ouvi-lo, já deveriam tê-lo matado, já deveriam ter eliminado a este embusteiro, filho de Maria e filho de José, que nós conhecemos. O Cristo, quando vier, não se saberá qual é a sua origem. E então, Jesus, não sabendo eles que é a pedra angular do cristianismo, é em Cristo. Tudo está sobre este que está no templo, na festa dos tabernáculos,
ensinando no templo acerca do caminho, da verdade e da vida. E Jesus continua pacientemente, e Jesus continua humildemente, e Jesus continua como mestre, como Rabone, ensinando-os. E amados, isso aqui nos traz uma lição maravilhosa para nós que pregamos o Evangelho e achamos que nós pregamos e não há decisões. Sempre nas mensagens, decisões são tomadas. Uns decidem em crer em Jesus Cristo e recebê-lo como seu único suficiente Salvador. Outros decidem continuar na incredulidade, no pecado, longe de Deus, nas trevas e sem salvação. Mas a palavra de Deus na boca de Cristo, ali no templo, embora todo aquele complô sendo estabelecido para matá-lo, para eliminá-lo, ele não deixaria de anunciar para quê? No santo juízo de Deus, essas coisas voltem à mente daqueles que estavam presentes ali com Jesus no templo, e muitos dos quais sabiam da intenção dos príncipes em Israel, dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes e de uma grande parcela, pelo menos dos da tribo de Levi, eliminarem a Jesus. Como este Olavo de Carvalho, esse jurista brasileiro, tão respeitado no meio jurídico da nossa nação, dizendo em alto e bom som que o problema no nosso país são os evangélicos, são os crentes. Olha, e ainda nós vivemos em um regime de democracia. Imagine se os socialistas e comunistas continuassem a governar o nosso país. Então, Olavo de Carvalho, o respeitado, aquele que há poucos dias atrás rendia homenagens ao então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, agora, porque os seus objetivos não foram alcançados, porque não galgará postos elevados dentro do governo, porque não tem conchavo com esse capitão do exército formado nas agulhas negras, homem que tentaram assassinar. Por que eles não tomaram o poder ainda? Por que as mídias escritas e televisivas estão enfrentando grandes dificuldades? Então, quem é o culpado disso? É os evangélicos, que continuam louvando a Deus pela vida de um governo de direita. Jesus Cristo tinha um grande grupo, a classe principesca, os príncipes em Israel, os escribas, sacerdotes, sumos sacerdotes, queriam eliminá-lo. E agora, o que é que querem? Em todo mundo, eliminarem os seguidores de Jesus Cristo. O amados do Senhor Jesus Cristo, bem-aventurado é o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Nós somos cristãos. Temos a Jesus Cristo e confessamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Não apoiamos a ideologia de gênero, combatemos o pecado, amamos o pecador, mas combatemos veementemente o pecado. Nós apoiamos a instituição divina de Deus, a família, a célula máter da sociedade. Enquanto houver evangélicos no nosso país, e esse povo evangélico tiver o temor de Deus e não for
forem induzidos por pseudos pastores, bispos e apóstolos a aceitar dentro do seio da igreja pessoas que transgridem contra Deus e a sua santa e bendita palavra, que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, e que alguns líderes renomados, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em uma entrevista recentemente disse que os cristãos, os evangélicos do sul dos Estados Unidos votaram em Donald Trump. E ele, que se diz ser evangélico, mas é um socialista, um comunista enrustido, e que a esquerda quer dominar o mundo para um governo de proporção mundial, para o anticristo, para a besta. Nós, os cristãos que cremos em Jesus Cristo, que não nos sujeitamos aos costumes das gentes, nem aprovamos ideologia de gênero, e que apoiamos a família, e que apoiamos o caráter, e que apoiamos a fé e a bondade, nós somos os que estão sendo apontados, não para que a imprensa do ódio, mas para todos aqueles que amam e praticam a mentira, comecem a nos perseguir. E aqui Jesus Cristo está no centro de todas as atenções, na festa dos tabernáculos, no templo dos judeus. E o que acontece é que há um complô, há um plano pré-estabelecido pelos judeus de eliminá-lo, porque eles não queriam Jesus, eles não queriam o Messias, eles não queriam a salvação, eles não precisavam de um Salvador, eles queriam um governo que tivesse domínio, eles queriam um rei, um monarca que dominasse e que fosse uma nação poderosa, assim como as pessoas da esquerda querem um governo único e querem marcar a população como quem marca a gado para rastreá-los, para ter domínio sobre eles. Temos a nossa face já toda digitalizada, todos os traços nossos, pelo menos por aqueles que fazem live e pregam o evangelho e que entram em outras nações como estamos entrando agora. O amados de Jesus Cristo, não se enganem, eles não querem o Messias, ei-lo ali no templo, em público, e não lhe dizem nada. Turma de frouxos, turma de covardes, por que vocês não tomam vergonha na cara e não elimina já este que é a pedra angular de todo o cristianismo? Mas Jesus não se esconde, ele não nega a sua origem, e os governantes não botaram seu plano em ação por causa da multidão. É por isso que querem eliminar através dessas vacinas, tanto a de Oxford, tanto a da China e a da Pfizer. Amados do Senhor Jesus Cristo, leiam Apocalipse 16, 1. Esteja lendo Apocalipse 16. Veja a respeito destas questões. Eles dão uma declaração poderosa de alguns judeus que sabiam que Jesus era o Cristo e duvidavam da sua messianidade, do seu governo, relatado pelo próprio Jesus. O meu reino não é deste mundo, mas eles queriam um líder político, e as profecias bíblicas apontavam para a plenitude dos tempos, naquele tempo exato do plano salvífico de Deus, e Jesus estava ali, e Jerusalém estava invadida por grandes multidões, e ele estava ali dizendo a todos
que ele era o Cristo. Todavia, bem sabemos de onde este é, mas quando vir o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Oh, amados, é da tribo de Judá, da cidade de Belém, que nasceu o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele nunca escondeu a sua origem, ele nunca escondeu a sua humildade, ele nunca escondeu e se omitiu do seu amor, ele nunca se escondeu ou falseou ou enrustiu-se. Ele sempre falou publicamente quem ele era, o que veio fazer, a sua intenção, o plano de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas as pessoas amaram mais a religião do que a Jesus Cristo. Amaram mais a política do que a Jesus Cristo. Quem que você ama? Em quem você crê? Ou por que que você não crê? Todavia, bem sabemos, sabe coisa nenhuma. Eles, se soubessem, eles honrariam o Santo de Deus, o Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas. Mas eles vão para o lado contrário. E, amados, nós podemos ver que, enquanto outros permaneciam na sua incredulidade por conhecer a sua família e entendia que a origem verdadeira do Messias seria secreta, apareceu do nada e está transformando a nação, está se manifestando para que os inimigos de Israel temam a nação de Israel, porque agora tem um rei poderoso em Israel, que tem estratégias, que tem um exército poderoso, que vai destruir a todos os inimigos. Mas Jesus Cristo vem de forma humilde, se fez carne e, achado na condição de homem, esvaziou-se, tomando a forma de servo. Entre uma questão ou outra, Jesus testifica de si mesmo como servo sofredor e testifica acerca do Pai. Amados, aqui se cumpre a parábola do semeador, que nós vemos no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E eu quero ler para os irmãos Marcos, capítulo 4, versículo 2. Olha só, o semeador saiu a semear, e aí ele vai jogando a semente do Evangelho, e umas vão germinando, outras não. Vai falando sobre os terrenos, que nada mais é do que os homens, do que os corações dos homens, e ele explicita aqui o que está acontecendo na festa do tabernáculo em Israel naquele exato momento, amados, que para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os seus pecados. Podem intentar o que vocês quiserem contra Jesus, podem intentarem o que você quiser contra os que servem, seguem e obedecem a Jesus, porque vocês são cegos, surdos, porque vocês não conseguem perceber o Evangelho, o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Vocês não conseguem entender. É por isso que é loucura para os que perecem. Vocês vão ver, mas não vão ver de fato. Vocês vão ouvir
e não vão entender nada. A gente fala acerca de Jesus Cristo às pessoas de uma forma clara, de uma forma simples. Falamos a linguagem das pessoas simples, mas as pessoas não entendem. Eu trabalho com pessoas e as pessoas têm dificuldades em crer, em aceitar. Primeiro, crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Crer no plano salvífico de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Crer na salvação da alma, do novo nascimento, do perdão pelos pecados, do nome escrito no livro da vida. As pessoas acham que o novo nascimento é a cada dia, é uma só vez, assim como nós nascemos uma vez na carne, nascemos uma vez no Espírito, e temos uma só fé e um só batismo. As pessoas querem acrescentar batismos. Há muitos irmãos nossos que fazem distinção entre batismo na água e o batismo no fogo. O amado de Jesus Cristo, o poder manifesto do Espírito Santo se deu em Atos capítulo 2 e permanece até agora, porque o Santo Espírito de Deus, na profecia de Joel, no capítulo 2, diz, 2 pontos, ao cumprir-se o dia do Pentecostes, cumpriu-se. Senão, essa manifestação teofânica do Santo Espírito de Deus era manifesta todas as vezes, todos os dias, em todas as igrejas que ficam pedindo para que o Espírito Santo de Deus descer de onde ele já está conosco, já veio, está aqui, está com a igreja, é o Paracletos, é o executivo de Deus. Não vos deixarei órfãos. O amado de Jesus Cristo, a Bíblia diz uma só fé e um só batismo. Não é suficiente o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário o batismo no Espírito Santo, mas não se fala da plenitude do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Há grandes dificuldades, e aí fica uma disputa que eu tenho o Espírito Santo porque eu falo língua, eu tenho o Espírito Santo porque eu caio no mistério, eu tenho o Espírito Santo porque Jesus não me deixou órfão, eu tenho o Espírito Santo porque a graça e a misericórdia de Deus me alcançou. Eu tenho o Espírito Santo porque eu nasci de novo, porque eu criei em Jesus Cristo e eu recebi como meu Senhor e o meu Salvador. E eu não falo língua estranha, eu falo uma língua que as pessoas compreendem. Mesmo sendo gago, o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, me abençoa para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, nós não precisamos de mais nada. Cristo basta. Eu creio no Cristo enviado, no Cristo que se ofereceu espontânea e voluntariamente, não porque eles queriam matá-lo, mas ele queria salvar a humanidade, e ele se entregou por mim e por você. Oh, amado do Senhor Jesus Cristo, oh servo do Altíssimo, és tu um daqueles que ainda esperam o Cristo? És tu um daquele que não crê que Jesus já veio, já morreu na cruz, já verteu o seu sangue, morreu e foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou? Qual é a sua dúvida? Por que permaneces sem Deus e sem salvação na tua incredulidade? O que te impedes de vir a Jesus Cristo?
És tu um daqueles como o dos príncipes de Jerusalém, de Israel? És tu um daqueles sacerdotes da linha sacerdotal, da classe política dos fariseus? És tu um dos levitas? És tu um outro incrédulo que diz que Cristo tem demônio? Ou crês tu em Cristo, nascido de mulher, que veio buscar e salvar o que se havia perdido? Ou a semente do evangelho lançada no teu coração pedregoso, espinhoso, árido, não venha a nascer, e se nascer não seja sufocado pelos espinhos, ou não tenha raiz de profundidade da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Qual é o seu problema? O que é que você espera? Espera um encantamento como os magos do Egito? Jesus não faz encantamentos e nem mágicas. Jesus se fez carne e habitou entre nós, e veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você é um perdido, sem Deus e sem salvação. Mas você não precisa continuar perdido. Sabe por quê? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Venha Jesus, entregue a sua vida a Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É um relato, mesmo que você saiba a origem, a simples origem de Jesus, mas você desconhece a palavra e o plano perfeito de Deus para a salvação, para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam e não entendam, para que não se convertam. Você, se crer, a palavra de Deus é categórica e diz: se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, engrossará a fila dos opositores e tentará aniquilar este evangelho da graça de Cristo, que está prevista na palavra, nas 70 semanas de Daniel. E esse sistema que nós estamos vivendo no país agora, de um presidente que teme a Deus, batizado lá no Rio Jordão, mas que ainda tem origens católico-romanas. Mas eu tenho certeza que, como as escamas dos olhos de Paulo caíram, as escamas dos olhos de Bolsonaro cairão. Mas a direita não permanecerá no mundo por muito tempo, porque a esquerda tomará conta, porque o mundo não terá mais os Estados Unidos para proteger a democracia, e porque o anticristo vai reinar, porque o mundo está acabando, porque esse Jesus Cristo, ele vai vir para buscar a sua igreja, e só vai levar os salvos, e todos os outros serão como aqueles do dilúvio. Abra-nos a porta, e a porta vai se fechar. Mas por enquanto Jesus é a porta. Quem entrar pela porta que é Jesus, achará salvação, porque Jesus é o caminho para o céu. E você precisa receber a Jesus Cristo e entregar a sua vida a Jesus. Não durma, não deixe que essa oportunidade se encerre e você parta desta vida sem Deus e sem salvação. Que Deus, pois, se compadeça de você como se compadeceu de mim. Que Deus, pois, tenha misericórdia de você como teve de mim, e tem. Que Deus seja longânimo com você como foi comigo, e para com todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o tempo da graça possa ser estabelecido na sua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie,
e te ajudes no seu caminhar. Deixa eu orar por você. Pai Santo, eu sei que para resgatar uma vida, às vezes é necessário romper os grilhões, as prisões. E os grilhões e as prisões, Senhor Deus, elas estão em muitos setores, do vício, dos prazeres, dos relacionamentos, dos caminhos que se andam, das companhias, das amizades que se tem. São muitas as prisões que aprisionam a humanidade sobre a cadeia do maligno. E eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai Santo, que a tua misericórdia alcance mais um número de pessoas neste mundo tenebroso, que sejam alcançados como fui, que sejam salvos como fui, que tenham os seus pecados lavados no sangue de Jesus Cristo, como os meus pecados foram perdoados, que sejam salvos e estejam os seus nomes escritos no livro da vida, como o meu nome está escrito, não pelos meus méritos, mas nos méritos de Jesus Cristo. E eu creio no Senhor. Louvado seja o teu nome. Abençoe a cada um no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que todo o povo de Deus diga amém. Meu amado, não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Pode ser que essa mensagem seja um instrumento de Deus, e é, para a salvação de todo aquele que nele crê. Compartilhe também, meus irmãos, o endereço da nossa rádio, www.radio7ibpc.com. Uma boa noite, que Deus dê para vocês uma noite de paz, renove as vossas forças e que Cristo reine no seu viver, para a glória de Deus, o nosso Pai. Até domingo pela manhã, se Deus nos proporcionar vida. Deus abençoe a todos, um beijo no coração.